Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Nessa oportunidade eu quero levantar algumas breves considerações acerca de metodologia e métodos científicos. É um esforço endereçado, sobretudo, aos meus alunos que estão trabalhando na elaboração de projeto e na construção de TCC-1. Talvez a primeira questão que a gente deva tratar seria propor uma definição de metodologia e com a devida cautela, para que a gente não possa correr em triunfalismo, mas ao mesmo tempo não caiamos no erro de vulgarizar o método científico. Eu tenho examinado muitos trabalhos de conclusão de curso, inclusive textos de pós-graduação, em que você encontra o método presente no trabalho realizado pelo postulante a um grau. No entanto, parece não ter noção do método que utilizou. Também é bastante comum a gente identificar um trabalho que metodologicamente mais parece uma coxa de retalho, com pedaços de diversos métodos, mas a ausência muito clara de uma unidade de procedimentos e de paradigmas de trabalho. Eu acho que é fundamental nós trabalharmos a questão da metodologia. Infelizmente, grande parte dos cursos de graduação encerram a disciplina de metodologia no final dos cursos, equivocadamente entendendo que essa disciplina só é necessária que ocorra às portas da elaboração do texto de conclusão de curso, criminosamente ignorando o fato de que a pesquisa acompanha toda a trajetória da formação acadêmica de um bacharelando. Eu particularmente entendo que essa deve ser uma disciplina vista logo de princípio, porque alunos de primeiro, segundo semestre, terceiro semestres já começam a atuar no campo da pesquisa através de trabalhos prescritos pelos professores ou se associando a algum grupo de tarefa de pesquisa, como bolsista, trabalhando sob a supervisão de algum professor. E nesse sentido, eu entendo que a disciplina de metodologia discutida, apresentada, posta logo no princípio da formação, adequaria e capacitaria o aluno a começar a operar com alguns instrumentos básicos da metodologia e da pesquisa científica. Muito bem, quando a gente trabalha com a metodologia, quando a gente procura uma definição para a metodologia, como eu já disse, é sempre importante a gente não cair no triunfalismo, mas também não podemos nos arriscar ao vulgar. O método não é tudo. Ter o método não significa sucesso, não significa que se fará um trabalho reconhecido, um trabalho consistente. Mas, ao mesmo tempo, sem o método, dificilmente se produziria algo de qualidade e valor no domínio da ciência. A natureza do conhecimento científico essencialmente requer o uso do método. O método especificamente científico, uma vez que quando nós falamos dessa questão, nós não podemos associá-la exclusivamente à investigação acadêmica. Usa-se método nas mais diversas áreas da vida, inclusive nos campos da informalidade, do senso comum. Os métodos estão presentes nas suas mais diferentes formas. No domínio acadêmico, a gente se refere a método como um conjunto de procedimentos sistemáticos e interrelacionados, aplicados aos mais distintos campos do conhecimento, que permitem a elaboração, a demonstração e a comprovação de teorias científicas. Eu acredito que essa é uma boa definição preliminar para nós pensarmos o método de pesquisa e, ao mesmo tempo, entendermos a metodologia científica como uma disciplina acadêmica. Eu gosto muito de uma metáfora que o Rubem Alves usa para falar sobre método de pesquisa, e ele fala da rede do pescador. É através desse instrumento que o objetivo principal da ação vai ser alcançado.
Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: nós temos um problema e nós precisamos converter o problema numa teoria. Se você tem um problema e quer converter o teu problema numa teoria, você precisa de método. O método vai ajudar nisso, vai orientar o procedimento, vai dirigir a caminhada, a viagem, cuidando para que não hajam extrapolações, cuidando para que não hajam subtrações e garantindo um percurso, garantindo um bom percurso. O empreendimento da pesquisa necessariamente não precisa confirmar o que o pesquisador anteviu nas suas hipóteses. Nós fazemos pesquisa quando as nossas hipóteses são negadas e os resultados não são o que nós imaginávamos. Isso é pesquisa, isso é investigação. O método nos ajuda muito. Ele constrói essa caminhada conosco, tanto previamente, a partir do projeto, como na execução e nos momentos de tabulação e análise. O método é fundamental. Eu gostaria de fazer uma breve passagem, destacando categorias centrais de alguns métodos, pelo menos nesse momento, propondo um quadro bem geral para que pudesse estabelecer certos paradigmas e certas decisões e escolhas que os meus alunos estão precisando adotar nesse momento. A pesquisa científica ela é generosa, e isso tem que ser dito. Nós não trabalhamos com mesquinharias no domínio da metodologia científica. O pesquisador, seja ele um graduando, seja ele um pesquisador amadurecido, dispõe da metodologia um recurso sobejo. No campo da metodologia, nós não trabalhamos com mesquinharia, nós não trabalhamos com pobreza, nós trabalhamos com abundância e com muitas possibilidades. A gente não lida com escassez, a gente lida com multiplicação. Há um campo muito favorável aos pesquisadores, disponível para que a gente possa dirigir o nosso interesse de pesquisa na área de um método capaz de dar conta do nosso objeto de análise. É importante, sobretudo para estudantes, que se saiba que um problema, seja ele de que natureza for, ele comporta a possibilidade de ser estudado por vários métodos. E entra nesse aspecto aquilo que eu tenho dito e repetido. A gente tem que perceber a compatibilidade do problema com o método, isso é fundamental. Alguns métodos são mais adequados, outros menos adequados, outros seriam impraticáveis no trato de determinados problemas, mas efetivamente um problema de análise científica, ele comporta a possibilidade de diversas abordagens metodológicas. A compatibilidade, portanto, é importante, mas outra questão é a própria escolha do pesquisador, é a opção do pesquisador. Ele vai utilizar-se do método com o qual ele se sente bem trabalhar, com o qual ele tem domínio. É uma decisão daquilo que ele acha mais coerente e mais oportuno. Como eu disse, no domínio da metodologia, a gente lida com recursos amplos. Eu queria fazer um breve destaque a alguns métodos de análise. O método dialético, o método funcionalista, o método compreensivo, o método estruturalista, o estudo de caso, o método quantitativo, o método qualitativo, o método descritivo e o método analítico. É claro que você deve estar se assombrando, porque são muitas coisas para se falar. E esses temas são temas de mais de um semestre de discussão em sala de aula. No entanto, essas discussões estão acontecendo e essas leituras estão sendo feitas, e o meu papel, particularmente o meu interesse aqui, é muito mais ter um elemento que some-se aos esforços que já estão sendo feitos, que atuem como lembrança, no sentido de melhorar, de facilitar a caminhada daqueles que estão envolvidos hoje com elaboração de artigo, elaboração de TCC ou elaboração de projeto de pesquisa. Quando é que eu posso utilizar o método dialético em relação a um determinado objeto? Em primeiro lugar, se o teu objeto contém a dimensão do conflito. E em segundo lugar, se você tem interesse no estudo da dimensão do conflito. O método dialético levanta a pretensão do estudo total do objeto e entende que o estudo total do objeto
passa pela composição dupla de um objeto. Todo objeto é duplamente composto, possui uma dimensão dialética daquilo que o afirma e daquilo que o nega. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com questão de mercado, com questão de trabalho, se eu quero trabalhar com questão de política, eu sempre vou encontrar nesses fenômenos o elemento do conflito, o elemento da contraposição. Se eu quero trabalhar com endomarketing, eu posso trabalhar o endomarketing na perspectiva do patrão, na perspectiva do empregado, na perspectiva do prestador de serviço, na perspectiva daquele que recebe o serviço. Portanto, é um método que favorece aqueles que estão interessados em explorar a dimensão do conflito do objeto. Quando eu estou interessado em sistema, eu uso o método funcionalista. Quando o meu problema ou é um sistema ou faz parte de um sistema, é adequado que se propõe um tipo de análise em que o sistema seja definido, as partes do sistema sejam encontradas e as partes sejam estudadas e o sistema como todo seja estudado. Muito útil para estudo de instituições. O método compreensivo trata de uma pesquisa qualitativa. Você vai trabalhar com informação, você vai trabalhar com as opiniões das pessoas. É um método que prioriza a subjetividade. Você vai colher das pessoas aquilo que elas pensam acerca do fenômeno no qual elas estão envolvidas. O método compreensivo tem em Weber o seu grande expoente e parte do pressuposto que todo fenômeno social é habitado por uma motivação, por uma razão, há um sentido subjacente. E a pesquisa, nesse caso, estaria interessada em chegar a esse sentido, a esse significado. O método estruturalista passa a ser explorado inicialmente na linguística, depois é incorporado pela antropologia, pela sociologia e por outras disciplinas. Inicialmente, esse método parte da constatação de que existem estruturas universais de sons. Aplicado à antropologia e à sociologia, acredita-se num potencial inconsciente das culturas sociais, presentes inconscientemente nessas culturas, e que vão ser desenvolvidas de acordo com a história do desenvolvimento de cada povo. Mas essas estruturas existem, independente do desenvolvimento cultural. Portanto, trabalhar com o método estruturalista nos levaria a identificar essas estruturas do fenômeno, a construí-las e depois fazer uma análise comparativa daquilo que o fenômeno é em relação a essas estruturas de desenvolvimento potencial da cultura. O estudo de caso não era considerado um método científico no princípio, era considerado uma técnica de exploração. Mas pela importância desse trabalho, acaba se convertendo num método científico, inicialmente explorado pela psicoterapia, pelo serviço social, e acaba conquistando o status de método científico. Se você vai estudar uma pessoa, um profissional, uma profissão, uma associação, uma organização, uma cidade ou um país, isso é estudo de caso. Eu tenho uma amiga que desenvolveu uma tese de doutorado sobre a Nova Jaguaribara. Estudou uma cidade inteira. Isso é estudo de caso. Muitos autores estudam a América Latina. Isso é estudo de caso. Quando eu quero quantificar, quando eu quero trabalhar com gráficos e com tabelas, quando eu quero mensurar o fenômeno, discutir largura, comprimento, altura e profundidade, quando eu quero numerar, quando eu quero propor somas e volumes, tamanho, esse é o método quantitativo. No entanto, quando eu trabalho com a opinião das pessoas, quando eu trabalho com questionário, com entrevistas, quando eu estou interessado em perceber a linguagem, o sentido que os indivíduos atribuem a uma determinada cultura, o método é o método qualitativo. Os dois se complementam. Quando eu quero descrever o objeto, caracterizá-lo, propor os seus caracteres aparentes. Quando eu quero expor as manifestações externas do fenômeno, eu o descrevo. E eu o analiso quando eu estou interessado nas explicações causais. São conceitos bem básicos e bem iniciais que vão atuar no sentido de trazer a memória e de dar, sobretudo, a ideia das categorias centrais com as quais cada um desses métodos trabalham, porque a despeito de todos serem métodos científicos, mas cada um trabalha com a ênfase, tá? Cada um trabalha com uma categoria central. Eu estou certo que uma abordagem dessa natureza, breve como essa abordagem que eu estou fazendo, funciona como um mecanismo de lembrança, funciona como um horizonte que pode nos ajudar a tomar uma decisão num momento ou noutro.
Portanto, a metodologia científica é essencial. Ela não representa tudo, mas tem um papel significativo na construção da teoria científica e, nesse aspecto, o método tem uma contribuição considerável e que nós devemos prezar e devemos respeitar.